Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, paz esteja com todos vós, povo de Deus. Seja muito bem-vindo para mais um devocional, caminho diário, uma palavra, um encontro, um novo eu. Que bom que você está aqui, que bom que você chegou para mais uma caminhada. Nós temos essa rotina diária, essa disciplina diária, porque precisamos estar disciplinados a buscar o Senhor todos os dias. E a palavra de hoje é uma sequência, né, do que a gente vem tratando essa semana sobre mulheres que nos ensinam, fortalecem a nossa fé, nos traz um gás a mais para que a gente possa buscar a Deus de fato, na essência e na totalidade, que nós o acharemos de verdade com todo o nosso coração. Ontem a história foi linda, a história que nos leva a um entendimento sobre Deus. Ele responde clamores, ele está em busca de posições, de pessoas que se posicionam, e hoje não vai ser diferente. A história de Maria, um coração disponível para Deus. Assim como nós vimos ontem sobre posicionamento com Ruth, nós estamos aqui hoje tratando, com Esther. Hoje nós estamos aqui tratando um posicionamento, um coração posicionado a servir, um coração disposto a servir. Eu já quero convidar você a orar junto comigo, convidando o Espírito Santo a ministrar os nossos corações nessa hora. Pai, eu te louvo e te agradeço e te peço em nome de Jesus que direcione, meu Deus, esse encontro. Nos guie, Senhor, nesta palavra, que nos traga um encontro com o Senhor, que nos traga um renovo, uma transformação. Necessitamos do Senhor, necessitamos da Tua graça, da Tua presença. E em Tuas mãos eu quero colocar, Pai, cada pessoa que vai estar passando por aqui. Te agradecer pela oportunidade, te agradecer por esse tempo novo, por esse momento. Que o Senhor tenha disponibilidade, que o Senhor tenha acesso ao nosso coração e faça a Tua vontade, em nome de Jesus. Eis-me aqui, a Tua serva. Amém. Gente, livro de Lucas, capítulo 1, exatamente, para falarmos de Maria, o início da história, o início do Evangelho. Vamos trazer um momento muito especial para a história. Maria, da cidade de Nazaré, da comunidade do povoado, né? Não podemos nem falar que é uma cidade, é um povoado de Nazaré, uma comunidade pequena, muito humilde, muito carente. E Maria, que era noiva de José, da descendência de Davi, ela, uma menina ainda nova. Nós sabemos que nessa época eles casavam muito cedo, até os tempos de hoje tem muito casamentos novos, mas eles eram assim prometidos muito jovens para de fato não viverem uma vida de pecado. Mas Maria tem um coração diferente. Alguma coisa fez ela se destacar mais do que as outras jovens. Deus encontra graça nela e um anjo vem até Maria. Gente, isso aqui é tremendo. Ó, o livro, o capítulo 1, ele vai falar muitas histórias. Lucas, ele traz assim muita sequência da história do nascimento de Jesus. Especificamente esse que a gente vai tratar hoje vai estar do versículo 26 ao 38. Faça uma leitura do capítulo completo, mas se atente para esse de hoje que a gente está falando aqui, do 26 ao 38, onde a gente vai ver a história de Maria e como Maria foi chamada a ser a mãe de Jesus. Essa jovem, essa menina, humilde, mas com o coração cheio de graça, encontrou favor no Senhor e Ele a convida. Ele encontra nela um coração disponível e Ele a convida a uma missão muito grande, muito difícil. Os tempos em que Maria foi chamada por Deus era um tempo onde mãe solteira, mulheres eram condenadas, apedrejadas, mulheres não podiam nem falar, andar sozinha. Era um tempo muito difícil para mulheres. E Maria, ela já era noiva de José. Então, assim, ser convidada a tomar uma missão dessa
de ser mãe do Filho de Deus e sem conceber de um homem, ser concebido pelo Espírito Santo. Imagina José. Então, assim, gente, era uma missão muito difícil. Uma missão, assim, que colocaria a vida dela em risco. Colocaria tudo que ela planejou em risco. Na verdade, ela perderia isso, né? Se não fosse o favor de Deus, é claro. Então, Deus, ele lança ali a proposta para Maria, né? Vamos entender que Deus, ele conhece o nosso coração, sabe quem nós somos e nos chama a servi-lo. Mas cabe a cada um fazer essa escolha. Então, tem pessoas que quando vê as dificuldades, quer ir embora. Não quer ficar, fogem da responsabilidade e acabam desistindo. Só que olha o que acontece aqui. Versículo 38. Vamos ler. E disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. E o anjo se ausentou. Gente, ela disse: Eis-me aqui. Maria ignorou o risco de morte que ela estava correndo. Maria ignorou o que os outros iriam pensar dela. Maria ignorou a dificuldade que ela iria enfrentar a partir dali. As dificuldades. Ela só quis servir a Deus. O Senhor hoje busca corações disponíveis e dispostos a servir. E aí eu te pergunto aqui agora, como está o seu coração? Você está deixando as circunstâncias te limitar? Você está deixando as situações te paralisar? Você está deixando os outros te paralisar? O que os outros pensam a teu respeito? O que vão falar ao teu respeito? O que vão achar sobre o seu posicionamento? É isso que está te parando? Hoje Maria nos convida a seguir, mesmo correndo riscos, mesmo desagradando a muitos, mas agradando a Deus e servindo a Ele. Maria nos convida a um posicionamento de fé, a disponibilizarmos o coração ao Senhor. Que hoje a gente possa entender que mesmo diante de situações, de circunstâncias difíceis, Deus que nos chamou a cumprir propósitos, Ele vai suprir todas as necessidades que a gente precisar no meio do caminho, até que o propósito se cumpra. Deus nos sustenta, Ele supre as nossas necessidades. Foi assim com Maria. Faça a leitura completa do capítulo do livro e você vai ver quanto Deus foi benevolente com Maria. E precisamos entender que a missão de Maria não foi um chamado para ser uma rainha, não foi um chamado para ser rica, milionária, uma mulher famosa, mas Maria se tornou a mulher mais famosa de toda a terra e de todo o céu, porque ela é a mãe de Deus. Olha que coisa linda. Então é claro que ela tem um galardão lindo lá no céu, creio que ela tem um espaço especial no céu, como a mãe de Jesus. E aqui na terra, ela se tornou a mulher mais conhecida também. Ela se tornou também a mulher mais conhecida de toda a terra. Essa é Maria, a mãe de Cristo. Mas nós precisamos também entender que o chamado de Maria para nós não é para idolatrarmos ela, mas é para entendermos que para encontrarmos favor de Deus, precisamos ter um coração disponível a servir. Então, que a gente não distorça a autoridade que Maria teve aqui sobre a vida dela. Maria decidiu sobre a vida dela e sobre a vida dela ela escolheu ser cheia de graça e escolheu viver na santidade de Deus, na presença de Deus. E que a gente possa tomá-la como exemplo e entender que uma trajetória com Deus vai ter altos e baixos, vai ter muita batalha, sim, mas se confiarmos em todas elas, Deus está conosco e temos uma vitória garantida. O galardão de Maria não foi neste mundo, não foi neste tempo,
galardão de Maria foi no céu. Nós sabemos o quanto ela sofreu com a morte de Jesus. Nós sabemos tudo que ela passou. Mas Deus não nos convida a olharmos para a circunstância. Deus nos convida a disponibilizar o nosso tempo e o nosso coração para servir a Ele. Como a gente pode aplicar isso na nossa vida? Primeiramente, deixar que Deus nos use. Deus, ele só usa pessoas que estão disponíveis. Então, a partir de hoje, esteja disponível para Deus. Você quer ser usada para Deus? Esteja disponível para Ele. Se disponibilize. Pare de dar desculpas justificativas. Eu não sirvo a Deus por causa disso. Eu não vou para a igreja por causa disso. Eu não posso ir ajudar um irmão por causa disso. Deus procura corações disponíveis, independente das circunstâncias. Em todas elas, Deus vai prover. Precisamos apenas crer e confiar. Ponto 2. Obediência abre portas para milagres. Hoje Deus nos chama a dizer: eis-me aqui. Gente, a história de Maria é linda. É uma história de muita fé e coragem. E Deus nos convida a termos coragem para dizer: eis-me aqui. Você quer viver algo novo? Você quer viver algo extraordinário? Você quer viver milagres? Está faltando em nossa vida o eis-me aqui, Senhor. Dizer para você que vai ser fácil? Não vai. Dizer para você que é fácil? Eu não posso. Quando eu disse o eis-me aqui ao Senhor, eu esperava tudo diferente. E Deus me deu uma missão que todos os dias eu olho e vejo que eu não sou capaz de cumpri-la, se Ele não estiver comigo. Mas se Ele tiver, eu posso todas as coisas, porque eu sei que Ele sustenta, eu sei que Ele supre, eu sei que Ele cumpre o propósito dEle. Então, estou vivendo por um propósito de Deus. Estar aqui hoje é propósito de Deus. O eis-me aqui me convida a isso. Não é fácil, não é, mas Ele nos chama e Ele procura corações disponíveis. Amém? Ponto 3. A vontade de Deus sempre vale mais do que o conforto pessoal. E é como eu acabei de dizer, mesmo sem entender, se posicione. Sabe, às vezes a gente acha que o chamado de Deus é algo assim, não. Eu não vou sair do meu conforto, não vou sair da minha zona de conforto. Mas Deus nos chama a viver algo grande, algo diferente, algo sobrenatural, algo improvável. Para que a gente viva algo improvável, é preciso sair do conforto pessoal e entrar em um reino espiritual e viver o extraordinário de Deus. Amém? Então, que hoje você possa se posicionar e entender que Deus nos busca. Deus quer encontrar em nós um coração disponível. Quando decidimos obedecer, o sobrenatural de Deus começa a acontecer. No dia que você tomar a decisão, você vai ver o sobrenatural de Deus começar a movimentar a sua vida. Deus espera isso de nós. A gente querer viver o sobrenatural dele. E nessa hora eu quero agradecer ao Senhor pela tua vida e orar por você. Se você me permitir por um instante, fechar os teus olhos e orar ao Senhor. Pai, eu quero apresentar cada pessoa aqui nessa hora. Eu quero louvar o Senhor pela oportunidade de poder falar de Maria, de poder trazer uma palavra de paz, de renovo, uma palavra de ânimo e de encorajamento para corações disponíveis. Que nós possamos hoje nos posicionar ao Senhor. Nosso coração hoje possa estar humilde a Te servir, Pai, aonde o Senhor quiser nos levar. Que nós possamos estar dispostos a servir o Senhor aonde quer que a gente esteja. Seja qual a forma, Pai, o Senhor nos convide a fazer. Que o nosso coração esteja disposto, Senhor, a Te servir. E em Tuas mãos, ó Pai, eu entrego a minha vida. E eu apresento ao Senhor cada pessoa aqui hoje, Pai, cada pessoa.
Seja feita a tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo. Amém, gente? Que alegria poder falar de Maria e entender quão grande é a vontade de Deus sobre a minha e a sua vida. E que esses dias, ouvindo sobre essas mulheres que se posicionaram, que tomaram atitudes de fé, você possa ter a sua fé renovada. É claro que eu não estou convidando ninguém aqui a imitar essas mulheres ou a idolatrá-las, não. O convite aqui é para entendermos que Deus faz, independente se somos mulheres ou homens, nós podemos nos posicionar em fé. Deus busca pessoas com corações disponíveis. Amém? Então, que você possa se disponibilizar hoje para Deus e encontrar o favor dele. Amém? Compartilha essa mensagem, curta, seja você um abençoador da obra, seja você alguém que vai estar colaborando e participando do avivamento de muitas pessoas, porque eu creio nisso, que a palavra de Deus aviva, a palavra de Deus restaura, a palavra de Deus transforma. E essa é a nossa intenção aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que você possa ter um dia abençoado, em nome de Jesus. Tchau, tchau.